Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @NinTomsic. @Ana Ricari. E claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. Gente, breaking news. Extra. Gente, esqueça tudo, tá? É isso, beijo. Você não falou nada, caralho, velho. amiga. Não é possível, vai. ela é muito louca. Porra, Nada. Comunica alguma Ela é coisa. louca, Ninguém liga. Eu entrei no Twitter, ninguém liga. É isso, ninguém liga. @_ Agnes Brista, ninguém liga. O resto é tudo fake. Gente, atenção, é _ Agnes Brista. Tem uma @Agnes Brista. Não faz fake, publi denuncia. dela, não faz publi dela. Ela é Não, doida. mas é porque tem que avisar qual que é o errado, Roubou, né? ela roubou É o errado, perfil. aquilo ali é errado, É não me errado, representa. gente, é. Vou ligar pros meus assessores, don't represent me. É isso, eu não sei usar o Twitter, talvez eu não esteja lá engajada, mas vão lá, me Mas sigam o que é vamos lá, correto, vamos né, lá. gente? É isso, fé. Sigam o que é correto, bem-vindo ao Clube do Ai, Erro. eles está no Clube do Twitter. Erro. Ao Clube dos Erros? E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered, with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Advanced automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. Errei em viajar horas de ônibus para me despedir dos meus sogros após o término. Genial. Olá, primeiro de tudo, parabéns pelo podcast. Tenho me divertido escutando todos os dias. E o formato é ótimo porque é rapidinho, em menos de 15 minutos me ajuda a desopilar das loucuras da minha vida e focar nos erros dos outros de forma divertida e respeitosa. Sou um homem gay de 27 anos. Depois de algumas desilusões amorosas complicadas para um grande emocionado como eu, ascendente em peixes, gritando e roubando a cena no meu mapa, conheci um cara incrível que me fez voltar e acreditar no amor. Ele era um pouco mais velho do que eu, 35 anos, e nos demos super bem desde o início. Apesar de sermos completamente diferentes, sempre nos entendemos bem nessas diferenças. Quando tínhamos em torno de 1 ano de namoro, ele recebeu uma vaga no trabalho no exterior para uma cidade que aparentemente não tinha nada a ver comigo. Gelada grande parte do ano, pequena e pacata. Eu, como bom carioca que sou, amo um dia de sol, chinela havaiana e um boteco duvidoso. Ele vindo de uma cidade pequena do interior muito mais reservado e caseiro. A oferta de trabalho para o exterior veio em uma semana decisiva no meu trabalho também. Eu consegui dar um jeito nas coisas e combinar que eu trabalharia no fuso horário do Brasil, de home office, e que caso não desse certo eu voltaria. Ainda era final de pandemia e o esquema híbrido remoto ainda estava com tudo. Eu resolvi me jogar e eu fui com ele. Nos casamos no civil para resolver as burocracias, mas também porque queríamos um futuro juntos. Fiz de tudo para me adaptar. Fiz bons amigos, aprendi e aproveitei tudo que podia dessa experiência. Sou muito grato, mas definitivamente não era o lugar que eu queria passar minha vida inteira. Retornei ao Brasil e tentamos ficar um tempo nos relacionando à distância, já que tínhamos um relacionamento aberto, mas não era sobre sexo, e sim sobre amor e afeto. Tentamos pensar em alternativas, mas não conseguimos. No nosso último encontro, em março desse ano,
optamos por terminar. Passei as 12 horas de viagem no avião na merda. Decidimos, pelo menos por hora, não nos divorciarmos no papel e nem sair dos grupos de WhatsApp um da família do outro. Depois de 5 meses, eu ainda me sinto muito preso a ele. Desde que terminamos, eu ainda não tinha ido para a cidade dos pais dele me despedir. Tem 2 sobrinhas que nasceram durante o nosso relacionamento e que são os amores da minha vida. Eu choro muito de pensar que talvez não as veja crescer de perto diante do nosso término. Resolvi ir um fim de semana para a cidade dos pais dele para me despedir e finalmente dar mais um passo no fim dessa relação. Sentia que isso era importante, que não podia só sumir da vida dos meus sogros, cunhado e sobrinhas. Mas essa viagem foi dilacerante e reacendeu muita coisa, muitas memórias. Saí do grupo de WhatsApp da família dele, mas fiquei destruído depois disso e ao ver ele saindo do grupo da minha família, também. Errei em pessoalmente me despedir dos meus sogros, mesmo sabendo que isso seria um atraso no meu processo de superar o término e me traria mais sentimentos difíceis. Quero começar o episódio dizendo: nunca terminei um casamento. E eu fico pensando se algumas regras são diferentes. Não regras, mas emoções, vínculos e tal são diferentes. Eu pensei muito sobre isso ao longo da história, escutando a história. Não sei, vou analisar com o que tenho, mas não tenho isso. E nem ninguém por perto, na verdade, que tenha divorciado. Pra mim, a pergunta... olha ela como ela vem. A pergunta é... Eu acho que você errou em ter terminado. O quê? Ai, para. O quê? Sério, Nina? Cara, eu acho. O quê? Eu acho que essa pessoa não quer terminar, gente. Gente, Não. vamos lá. Vai. Não. Vamos lá. Não. Tô Errei tentando pessoalmente, entender. me despedir dos meus sogros, mesmo sabendo que isso seria um atraso no meu processo de superar. Ele não quer. Ele ama essa pessoa, ele ama a família, ele adorou a viagem. Ele só terminou porque era muito difícil pra ele morar num outro país. Não eram problemas da relação em si, não eram problemas com a pessoa. Foi um término horroroso. Ele não, eu acho que ele não queria ter terminado. Mas Ok, isso mas- não é o suficiente? Tipo, você não conseguir construir uma relação por conta de problemas sobre a distância e tudo mais. Eles tentaram alternativas, mas eles não conseguiram. Sim. Eles foram maduros de entender que não funcionou. Isso não é suficiente pra terminar um relacionamento? Isso é um motivo bom, mas isso é, inclusive, um motivo muito difícil, porque você não tá terminando a relação pela outra pessoa, você não tá terminando a relação pela falta de amor, você não tá terminando a relação por nenhum motivo além do burocrático, né, do funcional da relação. Que eu acho que Então- é suficiente. Cara, é suficiente, mas, poxa, ele tá sofrendo muito com esse término, ele não queria ter terminado. Sim, Eu mas acho eu que não ele- acho que ele tá errado em terminar. Eu não acho também que ele tá errado. em Peraí. terminar. Eu terminei um relacionamento muito parecido. Porque foi morar no gelo, No frio. no frio, numa cidade minúscula. Gente, Reykjavik, o nome da cidade, tá? Nossa, esse lugar nem existe. Nossa. E Você eu inventou disse- agora. Ela inventou agora esse nome. Nossa! A galera da Reykjavik. a galera da Islândia vai à loucura com você Nossos falando ouvintes isso. da Islândia, Ouvintes um da beijo. Islândia, desculpa, tá? Não foi por Reykjavik. mal, que eles entendem no português, né? Mas, cidade minúscula, frio, e era isso. Vamos tentar, então, a distância. Até porque a outra opção é ir lá e morar em Reykjavik. Nem É, existe sendo que isso. você tinha 0 anos. É Então, diferente. por isso que eu quis fazer no início esse aviso tá. de nunca terminei um casamento. Tipo, nunca entrei no grupo de família de WhatsApp de namorado. Tipo, nunca eu nunca Ai. estive. E vamos falar sobre isso? Tá, Eu mas acho só pra que é- dizer, eu não acho que você tá Desculpa, errado de vai. terminar. Não, só queria fechar isso. Eu não acho que você tá errado de terminar. Eu entendo isso como motivo digno e entendo que é terminar com amor. Que é Ele tipo, não quer poxa, terminar. se a gente... Eu não queria também, ô Nina. A Nina tá querendo que eles Eu fiquem terminei juntos. Claro que eu simplesmente... quero, Não, eu Vai, não meu quero filho, terminar. vai pra Reykjavik, Agnes, vai. você tinha um namoro ruim. Ai! Agnes, você terminou e eu fico feliz. É, Gente, eu também. Não, Ele era um elas não cocôzinho. conheceram eu Literalmente não namorando. conheci. Ai, Nunca literalmente vi, a gente sabe não quem sei é, a cara. foda-se, Elas não, quero elas não saber. viram, elas não estavam lá, tá? Exato, Só pra mas deixar eu- claro. Mas a gente já sabe Ouvi os dizer. Eu me cocôzinhos. reconheço no Os término que ventos. você trouxe. Eu entendo que eu concordo com a Nina que é um dos términos mais difíceis, porque é por falta de... Essa relação não está dando certo pelas coisas burocráticas. E não pelo amor, pelo afeto, pela vontade de ficar junto. Então eu entendo que é o mais difícil. Mas eu não acho que você está errado em terminar por causa disso. Também não Vou acho, eu ficar concordo. nesse ponto e por isso trouxe
a minha história. Também. Ninguém Pronto. vai analisar agora, não que não é hora de analisar a minha história. Vamos Tá analisar a pessoa Tá que bom. enviou. Mas, Agnes, estou contigo. Eu não acho que essa seja a discussão. Você não tá errado realmente. Inclusive, esse é um bom ponto pra afirmar. Você não precisa deixar de terminar com uma pessoa só porque ele não é um merda. Você pode terminar com uma pessoa por outros motivos, mesmo sendo uma pessoa muito bacana. Porque em nenhum momento nessa história, Claro. ele fala que o namorado dele era um merda. Pelo contrário, ele parecia um cara bacana. Eles tentaram, eles dialogaram pra tentar suprir a relação. Mas não funcionou. Tá tudo bem, você não tá errado em terminar. O marido. Agora vamos falar sobre... o marido, Pra gente desculpa. usar, porque isso tem um peso, eu acho. Marido. Agora vamos falar sobre um outro assunto que eu acho que é importante a gente discutir. E quando você casa com a família também, né? Eu acho que é isso que ele tá querendo trazer. Porque o término se torna mais difícil quando você termina com a pessoa e com um monte de outras Horrível, pessoas cara. junto. Eu lembro de sofrer muito em um muito término sofrido. específico. Que eu ficava, mas o cachorro dele, eu nunca vou ver ele, o cachorro dele vai morrer. Foi bem difícil, assim. Inclusive, eu atrasei muito o término por causa do cachorro. Dele. Não só do cachorro. cachorro, mas eu atrasei muito o término, porque eu fiquei, poxa, eu não quero me despedir dessa família, mas não tá rolando mais. E Ele tá tipo, as sobrinhas dele, as sobrinhas dele. isso é difícil, assim. Eu sempre tenho um momento em que, a família me manda mensagem, me fala o quanto, na verdade, me quer por perto. Já teve telefonema que eu tive que acalmar. Então, assim, eu entendo que é muito complicado também terminar com a família, mas você não pode ficar pela família, né, da pessoa. Não Você pode tá ficando ficar. com a pessoa. Não, E aí a eu vou longo dizer uma prazo coisa. não vale a pena. E aí eu vou dizer uma coisa. Processos de término, dependendo do tipo de afeto que você tem pela pessoa que você tá se relacionando, elas requerem um nível de diálogo, de despedida, de respeito e afeto. Se essa relação, pelo que você contou, era muito bacana, e não só com a família, mas com o marido, eu acho super válido você fazer uma despedida. E eu, de jeito nenhum, eu discordo de você dizer que isso poderia ser um atraso no teu processo. Claro. Pelo contrário, uma despedida digna pra uma relação digna, ela te ajuda a superar um término. Eu acho que é muito bonito, eu acho que é muito respeitoso e digno, honra o que vocês tiveram, entendeu? Vou estar Vai. discordando. Ai, vai. Vou estar discordando. Se a pessoa chama de, isso foi um atraso pra minha recuperação, é porque saiu sentindo, agora me sinto mais preso. Vocês entendem que ele quem não quer identifica, terminar, se porque alguém ele ama aquilo. Você entende que se pode alguém... amar. Ele sabe que ele ama. Ele sabe que era melhor não terminar. Isso já tá dito. Eu acho que quando a pessoa diz foi um atraso, é porque ela sentiu assim. Ela falou, putz, se eu tivesse lidado com isso lá há um tempo, antes, né? Porque demorou. Se eu tivesse lidado com isso há um tempo, talvez eu já tivesse no processo também de superar esse encontro com os familiares. Mas esse encontro com familiares, eu sabia que ia me reativar esperança, saudade, ia me andar um pouquinho pra trás num processo de melhora. Então eu acho que não é questionável se atrapalhou ou não. O que ele diz é, atrapalhou o meu avanço do luto, né? Do luto do fim de um relacionamento. Atrapalhou, porque ele voltou, ele viu como é legal, ele amou as sobrinhas, ele viu fotos, ele, sabe, se conectou com os pais. Mas não sei, eu acho que é isso. Você foi pra lá como um gesto de amor, sabe? Sim. E tudo é sobre amor nesse lugar, nessa história, né? Então, eu não sei, eu tentaria ver, ao invés de ver como um atraso, que já fui terminar a distância. Peguei um ônibus pra terminar a distância, e pra mim foi tão simbólico deixar o meu amor lá. Nesse caso não foi assim, mas... Deixar o meu amor lá. Bom, um pequeno amor. Bom, o amor. Existia um amor. Deixa um chute afeto. na bunda eu deixei dessa o amor. pessoa. Um afetinho. Deixou meu amor. qualquer coisa. Um sentimento, não vou dar nomes. Algo ficou. Eu deixei Isso, alguma julga coisa ela lá também. e pra mim foi super simbólico pegar um ônibus e deixar lá, sabe? Deixar alguma coisa lá. E esse caminho de volta foi meio tipo, tô voltando pra um lugar e eu sei que eu abandonei algo, mesmo que pequeno. Enfim, Abandonei é difícil. não, né? Fechei algo, vê? Porque é uma palavra menos Mas forte. no caso Mas dele, é que ele pra ele, abandona. Ele tem que abandonar esse amor. Porque esse amor vai crescer porque ele ama esse amor. Ele e a ama Nina essa situação. Tá sei, defendendo não esse sei. amor. Não sei. Mas eu acho que faz parte dele defender esse amor, ele dá essa finalização digna. Mas por que vocês estão batendo tanto na tecla do isso é válido? Porque ele se decidiu sobre isso. Ele tomou essa decisão Eu já. tô batendo... Ele tomou essa decisão de sair
depois de tentar. Ele fala que eles tentaram em vários formatos diferentes. Estando lá, não estando lá, estando à distância, com relação aberta. Eles tentaram de várias formas. Não foi tipo, ele abandonou esse amor da noite pro dia porque ele decidiu e foda-se. Não, mas eu não falei isso. Então, mas ele tentou, entendeu? Só uma coisa que eu acho válido. Gente, luto e superação de relacionamento não é um processo de uma linha reta sem vais e vens. Não é. Eu acho que isso vai aliviar você, entendeu? Eu acho que é isso que vai ajudar a você entender esse processo. Entender que não tem um avançar, desavançar, porque é uma coisa natural que tenha um... Ai, que saudade, no dia seguinte eu tô bem, aí depois, de repente, encontrei uma foto, ou o Google Fotos me lembrou da minha relação. Maldito Google Fotos. Mas... Por isso que eu apago todas as fotos de ex. Temos essas opções também. É sério. Eu acho que a tentativa de apagar e, tipo, deixar pra lá e bloquear é uma tentativa de fazer um processo de luto linear pra cima. De, tipo, melhora linear. Mas até assim não, porque a sua memória te trai. Um objeto pode estar lá, um cheirinho de alguma coisa. Um sonho. Uma música, desgraça. Que tá no rádio. O que você vai fazer? Então, assim, o processo de luto de um término, né? O processo de fechamento de uma relação não é contínuo. Não é cada dia vai ser um pouco melhor. Não, vão ser idas e vindas. E, num geral, olhando bem de longe, anos depois, foi cada dia um pouco melhor. Mas de pertinho, tem dia que sobe, tem dia que desce. Não se culpe por achar... Não ache que você atrasou seu processo. Acho que esse é o meu ponto. Então, não tá errado de ter ido, se foi isso que você quis ir. E não se culpe por ter ido. Se você no dia seguinte não acordou melhor, nossa, estava melhor há 3 dias. Tudo bem, você queria passar por esse momento também. Relaxa, respira. A longo prazo, você vai olhar de longe e vai ver que foi contínuo pra cima. Mas pertinho, nas miúdas, nas letrinhas miúdas, tem altos e baixos. Respira, tudo bem. Eu acho que tem uma coisa que eu tô levando, que eu aprendi e tô levando pra minha vida, que eu acho que pode te ajudar, que é, quanto mais você batalha contra um sentimento, menos ele vai embora. Sim. Então, o amor também tá aí dentro. Eu acho que a ansiedade tá aí dentro, o medo tá aí dentro. Na minha vida, assim, quanto mais eu inculco que eu tenho que passar por um sentimento, mais ele fica, mais ele me corrói, mais eu me incomodo com ele, mais ele se reverbera. Então, eu acho que é um bom processo pra você aceitar esse amor. Olhar com amor pra esse amor. É isso. Admitir esse amor. Compartilhar esse amor. O quanto você puder fazer isso, você vai perceber que você vai digerindo mais esse amor e deixando ele ir aos poucos ou se ressignificar, porque ele nunca vai embora. Eu realmente não acredito que a gente deixa... pessoas que você namora, que você se relaciona, que você casa dessa forma, elas nunca vão embora. Elas sempre vão estar em algum traço da sua personalidade ou em algum trauma da sua vida, sabe? As pessoas sempre ficam, as memórias ficam e o corpo digere isso. Então, né, eu acho que o seu processo tem... Ainda mais que é um processo tão amoroso, né? Que não tem uma raiva pra você lidar e se agarrar ali. Tem que ser um processo amoroso, justamente. Então, você ter ido pegar um ônibus é um ponto de amor. Então, isso só te ajudou. Eu acho que não te atrapalhou. Então, ele não errou, né? Não. Eu acho que você foi bem fiel ao que você é. É isso, pessoal. O clube tá fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas. A gente lê tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar sua história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá, manda sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, porque a gente vai dominar o mundo. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.